Irmão Jefferson Luiz Rigão, currículo profissional, bacharel em administração com gestão em marketing, pós-graduado com especialização no MBA em comunicação e marketing, empresário do ramo da comunicação e professor universitário, professor de comunicação pessoal e oratória, professor de mídias digitais, empresário atuando na área de produção de filmes e vídeos publicitários, empresário atuando na área de fábrica de conteúdos para treinamentos, há mais de 25 anos trabalhando na formação de oradores, radialista profissional formado pela Fundação Padre Landel de Moura, FEPLAN, currículo maçônico, obreiro nas lojas Dario Veloso, Liceu Paranaenses e Helvétia, todas do Oriente de Curitiba. Mestre instalado, grau 33 no rito escocês antigo e aceito. Iniciado nas ordens de aperfeiçoamento maçônico do GOB Paraná. Arco Real, Marca, Nautas da Arca Real, Cavaleiro Templário, Cavaleiro de Malta, membro fundador da loja Ashler, membro fundador da loja Helvétia, acadêmico fundador da Academia de Artes, Ciências e Letras do GOB Paraná, pós-graduado em Maçonologia, História e Filosofia, professor no curso de pós-graduação, Maçonologia, História e Filosofia, na disciplina Período Operativo, Revoluções, Períodos Libertário e Expansionista. Professor no curso de pós-graduação, Democracia, Pensamento Contemporâneo e a Maçonaria, na disciplina Influências Políticas, Sociais e Econômicas da Maçonaria no Brasil. Grande secretário de Relações Públicas do GOB Paraná no período de 2010 a 2015. Grande secretário de Educação e Cultura do GOB Paraná no período 2002 a 2015. Atualmente, bibliotecário da loja Dario Veloso. Atualmente, presidente da loja de perfeição Dario Veloso, corpo número 2114. Convido o irmão Jefferson Luiz Rigão para proferir sua palestra. O irmão mestre de cerimônias conduza o irmão ao local designado. Irmão Rigão, podeis me acompanhar. Eminente irmão Luiz Mário Luqueta, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Cumprimento todas as autoridades anteriormente nominadas. Irmão presidente desta sessão, irmãos primeiro e segundo vice-presidentes, meus caros irmãos, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos e telespectadores. A glória do grande arquiteto do universo. O motivo de estarmos aqui nesta noite é o de comemorarmos a Semana da Pátria. E, neste ano, fui honrado em ser convidado para falar a vocês sobre esse tão importante acontecimento que é a independência do nosso país. Uma sessão diferenciada, pois é a primeira vez que temos decretada a Loja Especial da Independência por iniciativa do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Mais diferente ainda, por vivermos um momento desconforme com o nosso cotidiano.
E saúdo esta iniciativa do Grande Oriente do Brasil Paraná em fazer essa transmissão por meios televisivos, incluindo TV a cabo, antena parabólica e internet. O tema que irei apresentar é a influência da maçonaria na independência do Brasil. E para apresentar este tema, abordarei uma rápida evolução cronológica dos fatos que antecederam a nossa independência, sendo um pouco mais detalhado nos acontecimentos de 1822, mesclado a esses fatos a atuação dos maçons que, de uma forma ou de outra, agiram no cenário político brasileiro, articulando, de tal forma, os fatos que levariam, então, à libertação da nossa pátria do jugo português. Começo por uma rápida contextualização dos fatos precedentes à independência ainda no Brasil colônia, até para nos atualizarmos historicamente a respeito dos acontecimentos que culminaram com a separação do Brasil de Portugal. A partir da chegada dos portugueses em 1500 e decretando a descoberta oficial da ilha de Vera Cruz, nosso território passou a ser uma colônia portuguesa, sendo explorado desde então por sua metrópole, não tendo liberdade econômica, liberdade administrativa e nem liberdade política. Vale recordar também que por um período de 60 anos, entre os séculos XVI e XVII, o Brasil foi colônia espanhola. Isso devido ao fato de que os reinos da Espanha e Portugal foram unidos sob a tutela do monarca espanhol. Além disso, na primeira metade do século XVII, houve a invasão holandesa no nordeste do nosso país. Esses fatos, acrescidos da exploração excessiva de nossas riquezas por parte desses reinos e os colonos locais, sem ter o direito de protestar, elevava cada vez mais o descontentamento dos aqui residentes e muitos já nascidos brasileiros. Iniciam-se, então, as rebeliões conhecidas como movimento nativistas, quando ainda não se pensava na separação entre Portugal e Brasil, mas o sentimento de liberdade já começava a brotar no meio da sociedade brasileira. Esses movimentos foram duramente reprimidos pelas autoridades portuguesas. Em todos eles, de uma forma ou de outra, o ideal maçônico esteve presente, fosse pela presença de maçons entre seus líderes ou fosse apoiados por entidades maçônicas e outras sociedades secretas da época. Registram-se as revoltas de Beckman, em 1684, no Maranhão, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, 1709, Conjuração Mineira, 1789, Conjuração Baiana, 1798, Revolução Pernambucana, 1817, entre tantas outras. No início do século XIX, ano de 1808, Dom João, a família real e a corte portuguesa saem de Portugal em direção ao Brasil, fugindo da iminente invasão e dominação francesa, por Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte. É interessante fazer uma parte aqui para mencionar que em 1808, na chegada da família real no Brasil, Dom João não era o rei, ele era o príncipe regente. A rainha de Portugal e Algarves, depois rainha do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, era Dona Maria I, a qual, devido a uma doença mental, estava impedida de reinar. Dom João se torna rei de direito no dia 20 de março de 1816, quando do falecimento de Dona Maria. Mas a sua sagração definitiva e coroação foi somente em 6 de fevereiro de 1818. Este evento da vinda da família real e corte portuguesa para o Brasil trouxe um significativo e célere progresso para a colônia, pois o Brasil passou a ter uma administração de Estado organizada como se fosse uma nação independente. Apenas 6 dias após a sua chegada, o príncipe regente, Dom João, assina a sua primeira carta régia no Brasil, promovendo a abertura dos portos brasileiros, que extinguia o monopólio português do comércio local aqui no nosso país. O Brasil inicia assim uma vida política e comercial independente de Portugal, porém a influência inglesa na colônia brasileira era muito forte. A Inglaterra foi o país que proporcionou e articulou as condições necessárias para a vinda da corte ao Brasil.
Em 1810, os franceses são finalmente expulsos de Portugal, com uma atuação bélica das tropas inglesas, e a Inglaterra assume o governo de Portugal. Isso, claro, com a devida permissão de Dom João. Em 1815, a Europa muda de cenário. Há a queda de Napoleão e a instalação do Congresso de Viena, com a finalidade de reorganizar o velho continente. Dom João, acompanhando esse cenário progressista e com a devida concordância da Inglaterra, põe fim à condição de colônia do Brasil, criando, em 16 de dezembro de 1815, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Chegamos a 1820. Quando os portugueses, já fartos do controle inglês e da falta de melhores condições econômicas em Portugal, iniciam uma revolução na cidade do Porto, tendo como consequência culminante o despejo dos ingleses de Portugal. Os portugueses instalam um governo provisório, além de uma constituição também provisória, e impõem sérias exigências a Dom João, agora já com o título de rei e com o nome de Dom João VI. Em 1821, precisamente no dia 25 de abril, não mais resistindo à pressão portuguesa e após 13 anos no Brasil, além de continuar, antes aqui de continuar até sobre essa questão da regresso de Dom João, quero fazer um comentário que sobre os acontecimentos de 1822, um comentário pertinente, uma questão que é sempre colocada em pauta e até que ponto a maçonaria influenciou ou influencia os fatos políticos, sociais e econômicos da nossa nação. Com essa pergunta, chamo todos à reflexão sobre a conexão entre entidade maçônica e membros dessa entidade. A instituição maçonaria tem como princípios basilares ser essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista, cujos fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. E afirma ainda que o sectarismo político, religioso e racial é incompatível com a universalidade do espírito maçônico. Quaisquer pendências ou querelas acerca de religião, cidadania ou política não devem ser conduzidas para dentro das portas das lojas maçônicas. A maçonaria não é religião, seita ou agremiação política e não permite em suas reuniões qualquer discussão sectária. Esses são alguns dos princípios maçônicos que encontramos nas constituições e leis de nossas obediências regulares brasileiras. Então é difícil imaginar, que toda essa situação acontecida, a maçonaria, a instituição maçonaria, se posicionasse quanto a partidos ou ideologias políticas. Mas pode-se pensar que são os maçons, os átomos do corpo maçônico que constituem a maçonaria, que influenciam a política, a sociedade e a economia do Brasil. Retomando então os fatos acontecidos em 1822, vamos ver agora como os principais fatos históricos que culminaram com a proclamação da nossa independência tiveram a influência da maçonaria e dos maçons. Já quando lá dos decretos portugueses, exigindo então o retorno da realeza para Portugal, fazendo uma exigência que o príncipe Dom Pedro, que era o príncipe regente do Brasil, voltasse a Portugal, os maçons já tramavam a independência do Brasil e, para isso, necessitavam que o futuro imperador ficasse no Brasil. Articulo, então, para a permanência de Dom Pedro no Brasil. E isso culminou no dia 9 de janeiro de 1822, sendo conhecido como o Dia do Fico. Destaco, neste ato, a atuação, entre outros importantes personagens, o maçom José Clemente Pereira, então presidente do Senado, que fez um inflamado e determinante discurso pedindo para que o príncipe regente permanecesse no Brasil. Após ouvir atentamente, Dom Pedro responde: "Estou pronto, diga ao povo que fico." No dia 13 de maio de 1822, por obra do grupo de maçons, encabeçados por Joaquim Gonçalves Ledo, o então príncipe regente, Dom Pedro, recebe o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Neste mesmo mês, aconselhado pelo primeiro-ministro das pastas do Reino e de Estrangeiros, o maçom José Bonifácio de Andrade e Silva,
Dom Pedro assina o decreto do Cumpra-se. Decreto este em que só vigorariam no Brasil as leis das cortes portuguesas que recebessem o Cumpra-se do príncipe regente brasileiro. Em 2 de junho de 1822, o maçom José Clemente, em uma audiência com Dom Pedro, leu discurso redigido pelos maçons Joaquim Gonçalves Ledo e Januário Barbosa, que dissertava sobre a necessidade de uma constituinte. Após esse apelo, Dom Pedro envia mensagem a Dom João VI, dizendo que já era tempo do Brasil ter as suas próprias cortes. Assim, Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte para dar ao Brasil uma Constituição. Paralelamente a esses fatos, no dia 17 de junho de 1822, a loja maçônica Comércio e Artes na Idade do Ouro desdobra-se em mais 2 lojas. Seus membros foram divididos e constituíram as lojas Esperança de Niterói e União e Tranquilidade, criando a condição mínima de 3 lojas para a constituição de uma obediência maçônica. Nasce, assim, o Grande Oriente Brasílico, ou brasiliano, mais conhecido hoje como Grande Oriente do Brasil. E usarei este nome daqui para frente para facilitar o entendimento. Instituição que foi a primeira obediência maçônica nacional e que teria participação determinante nos acontecimentos daquele ano no nosso país. O advento almejado pelos fundadores do Grande Oriente do Brasil era a independência do Brasil. Porém, este intento era desejado de forma distinta por parte dos seus 2 mais ilustres membros, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo. José Bonifácio, que era conselheiro do príncipe regente Dom Pedro, defendia a independência, mas com a continuidade da monarquia. E Joaquim Gonçalves Ledo queria que o Brasil, após a independência, fosse republicano-democrata. Ou seja, os 2 eram convergentes no empreendimento libertário, porém antagônicos nas suas convicções para o futuro político do Brasil. José Bonifácio ganhou a alcunha de Patriarca da Independência, isso pela sua articulação junto ao príncipe regente Dom Pedro, ao qual ele era muito próximo na época. Já Joaquim Gonçalves Ledo é considerado por muitos o herói anônimo da nossa independência. Foi um grande fomentador deste movimento, principalmente para trazer Dom Pedro para a maçonaria e assim facilitar a articulação que iria culminar na libertação do nosso país do jugo de Portugal. Na constituição da primeira diretoria do Grande Oriente do Brasil, José Bonifácio foi empossado como grão-mestre e Joaquim Gonçalves Ledo como primeiro grande vigilante. Em reunião do Grande Oriente do Brasil, no dia 2 de agosto de 1822, o grão-mestre José Bonifácio propôs que Dom Pedro fosse iniciado na ordem, proposta colocada em votação e imediatamente aprovada por unanimidade. Dom Pedro foi comunicado e, no mesmo dia, naquele mesmo momento, ainda na mesma reunião, ele lá comparece e foi regularmente iniciado, conforme prescrito na liturgia maçônica, adotando o nome simbólico de Guatimozin. Aqui faço uma parte para comentar e explicar que Dom Pedro foi iniciado na loja Comércio e Artes, que adotava o rito adoniramita. Este é um rito maçônico que tem por tradição adotar nomes simbólicos já na entrada de um novo membro na instituição. Por isso, Dom Pedro é referido com o nome simbólico adotado por ele de Guatimozin. Retomando, na sessão do dia 5 de agosto de 1822, presidida pelo primeiro grande vigilante, José Gonçalves Ledo, foi proposto e aprovado o aumento de salário para o aprendiz Guatimozin, que havia sido iniciado apenas 3 dias antes. Aumento de salário, na tradição maçônica, significa subir 1 grau na hierarquia maçônica. Em 14 de agosto, Dom Pedro viaja para São Paulo com o intuito de apaziguar descontentes paulistas, acompanhado de uma pequena comitiva. A lenta viagem dura 10 dias, do Rio até a capital paulista. Durante essa viagem, no dia 19 de agosto, emite um decreto dissolvendo o governo provisório de São Paulo. No dia 5 de setembro, vai a Santos,
de onde regressou na madrugada de 7 de setembro de 1822. Estava Dom Pedro e sua comitiva na colina do Ipiranga, às margens de um riacho, quando foi interpelado pelo correio da corte, que trazia uma carta do maçom José Bonifácio e de Leopoldina. Dom Pedro, após tomar conhecimento dos conteúdos das cartas e das notícias trazidas pelos emissários, pronunciou as seguintes palavras, abre aspas, as cortes perseguem-me, chamam-me com desprezo rapazinho e brasileiro. Verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero do governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Fecha aspas. E continuou depois que ele arrancou a braçadeira azul e branca que simboliza Portugal. Abre aspas. Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Fecha aspas. Ele desembaiou sua espada, afirmando que, abre aspas, para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. E gritou, independência ou morte, para sempre lembrado como o grito do Ipiranga. Dando continuidade, então, aos fatos maçônicos referentes à proclamação da nossa independência, temos uma ata que é muito importante para a maçonaria. A ata da 14ª sessão do 20º dia do 6º mês maçônico do ano de 1822. Aqui uma explicação. A maçonaria adotava calendários diferentes do calendário civil. E esta ata, se referindo aí ao 20º dia do 6º mês, segundo o autor maçônico José Castellani, corresponde ao dia 9 de setembro de 1822. Portanto, 2 dias após a proclamação da nossa independência. Mas os maçons estavam reunidos neste dia, não sabiam ainda desse fato, não sabiam que havia acontecido a proclamação da independência por parte de Dom Pedro. E nesta ata desta reunião consta a convocação dos membros das 3 lojas metropolitanas, aquelas que eu já citei, para uma sessão extraordinária, presidida pelo primeiro grande vigilante, o maçom Joaquim Gonçalves Ledo. E aqui pego carona no livro do José Castellani, Os Maçons à Independência do Brasil, que discorre assim sobre essa reunião. Abre aspas. Joaquim Gonçalves Ledo, no impedimento do grão-mestre José Bonifácio, dirigindo do sólio enérgico e fundado discurso, demonstrando com as mais sólidas razões que as atuais políticas circunstanciais de nossa pátria, o rico, fértil e poderoso Brasil, demandavam e exigiam imperiosamente que a sua categoria fosse inabalavelmente formada, com proclamação da nossa independência e da realeza constitucional, na pessoa do augusto príncipe perpétuo defensor do reino do Brasil. Fecha aspas. Consta também que esta moção fora aprovada por unanimidade e simultânea aclamação expressada com o autor do mais puro e cordial entusiasmo patriótico, que, sossegado logo após, mas não extinto o ardor da primeira alegria desses ânimos, por verem prestes a realizarem-se os votos da vontade geral pela independência e engrandecimento da pátria. Propusera ainda o mesmo primeiro grande vigilante a necessidade de ser essa sua moção discutida para que aqueles que pudessem ter receio de que fosse precipitada a medida da segurança e engrandecimento da pátria que se propunha, a perdessem, convencidos pelos debates de que a proclamação da independência do Brasil era a âncora da salvação da mesma pátria. Esta foi, portanto, a reunião do Grande Oriente do Brasil que referendou a independência do Brasil. Na verdade, o Grande Oriente do Brasil deixou claro que apoiava o rompimento com Portugal e declarava Dom Pedro como imperador brasileiro. Os fatos da referida sessão são verdadeiros e merecem a importância que realmente possuem, pois no dia 9 ainda não se tinha conhecimento dos acontecimentos do dia 7 de setembro em São Paulo, quando o príncipe regente, no seu teatral gesto que a história registrou, proclamou a independência na colina do Ipiranga. Mas a verdade é esta, os maçons, reunidos no Rio de Janeiro, assim pediram a proclamação da República, dando total apoio ao imperador Dom Pedro. Independentemente, então, se esta data ter sido 2 dias depois,
né, em uma sessão, os maçons ali reunidos merecem esta importância, essa lembrança importante que eles, né, ali se reuniram. Vale lembrar que naquela época as comunicações eram transmitidas a cavalo, ou seja, demoravam dias para chegar a seus destinos. Dessa forma, mesmo esta reunião no dia 9 de setembro, os maçons do Rio de Janeiro ainda não sabiam da proclamação. Vale a intenção de apoiar o ato de soberania da nossa pátria. O autor maçom Ken Ismail, no seu livro História da Maçonaria Brasileira para Adultos, traz uma lembrança interessante. Escreve ele, abre aspas, todavia, a participação maçônica nesse processo de independência não ficou restrita ao Rio de Janeiro. Deve-se registrar também que os maçons paulistanos foram os primeiros a aclamar publicamente o novo imperador, ainda naquela noite de 7 de setembro de 1822, no Teatro da Cidade. Fecha aspas. Aqui um fato curioso. A data oficial de comemoração da nossa independência é o dia 7 de setembro. Porém, na ata da aclamação de Dom Pedro como imperador constitucional do Brasil e seu perpétuo defensor, consta o dia 12 de outubro. Assim está escrito nas primeiras linhas desta ata. No fausto dia 12 do mês de outubro de 1822, primeiro da independência do Brasil, nessa cidade da corte do Rio de Janeiro e palacete do Campo de Santa Ana, se juntaram o desembargador, juiz de fora, vereadores e procurador do Senado da Câmara, comigo, escrivão abaixo nomeado, e os homens bons que no mesmo têm servido, e os mestres, e os procuradores das câmaras de todas as vilas dessa província, adiante assinados, para o fim de ser aclamado o senhor Dom Pedro de Alcântara, imperador constitucional do Brasil, conservando sempre o título de seu defensor perpétuo. Bom, como pano de fundo, né, para todos esses fatos aí que culminaram na independência, havia a divergência, então, como eu comentei antes, de pensamento entre José Bonifácio, muito ligado a Dom Pedro, e a monarquia, e Joaquim Gonçalves Ledo, que além de desejar a independência, queria já na sequência a República Democrática. José Bonifácio, apesar de ter sido empossado grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, isso por questões estratégicas dos articuladores da independência, não era muito simpático aos ideais democráticos da maçonaria. Isso pode, no momento, parecer um contrassenso. Afinal de contas, a maçonaria havia se organizado um século antes sob o regime de uma monarquia, a inglesa, e acabava de passar por um processo de reunificação na Inglaterra, a união da Grande Loja dos Modernos com a Grande Loja dos Antigos, resultando no até hoje Grande Loja Unida da Inglaterra, também sob as bênçãos do regime monárquico inglês. Então, por que um monarquista teria medo da maçonaria? Vale ressaltar que aqui no Brasil, a maçonaria tinha fortíssima influência da França e de Portugal. Além disso, convém lembrar que poucos anos antes, a França havia passado por uma revolução sangrenta, a qual trazia o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. E isso assustava os defensores do regime monárquico brasileiro. Nesse caso, pode-se pensar que José Bonifácio não tinha medo da maçonaria propriamente dita, mas sim do que pudesse vier a acontecer aqui no Brasil, o que havia acontecido na França. Portanto, esse medo que o rondava o fazia defensor da continuidade do reinado. Em virtude disso, ele fundou no Brasil o Apostolado, uma sociedade secreta paralela à maçonaria, para tentar atenuar os efeitos democráticos do pensamento dos maçons. Pouco tempo depois da proclamação da independência, em uma estratégia política de Gonçalves Ledo, passando, entre aspas, por cima do grão-mestre José Bonifácio, Dom Pedro I, por meio do Gonçalves Ledo, é proposto e é eleito grão-mestre do Grande Oriente do Brasil no dia 4 de outubro de 1822. Hélio Leite, no seu livro 195 anos de fundação do GOB, nos conta que, abre aspas, embora quase todas as pessoas influentes junto a Dom Pedro fossem maçons e membros do Grande Oriente, única obediência maçônica então existente,
A rivalidade política entre eles era bastante grande e a disputa pelo poder provocou sérias lutas. A independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro a 7 de setembro de 1822, assumindo ele a condição de imperador com o título de Dom Pedro I. Um mês e meio depois, exatamente no dia 21 de outubro, determinava ele, primo como imperador, segundo como grão-mestre, o fechamento temporário do Grande Oriente do Brasil, que acabou se mantendo em vigor durante todo o seu reinado. A maçonaria só tomaria ares de legalidade novamente com a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831 e sua ida a Portugal para retomar o trono português, sendo coroado Dom Pedro IV de Portugal. Fecha aspas. Percebe-se, hein, o quanto a maçonaria era presente na corte. Muito além de Joaquim Gonçalves Ledo e José Bonifácio e Clemente Pereira, existiram muitos outros maçons, não relatados aqui nesse trabalho, que foram dedicados de uma forma ou outra no empreendimento que almejava a nossa independência. Provavelmente, foi sob o forte medo da influência maçônico-democrático que Dom Pedro determinou o fechamento temporário do Grande Oriente do Brasil. Aqui falo, por curiosidade, o nome completo de Dom Pedro I. Era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Ao me dirigir, então, para o encerramento desta apresentação, quero deixar aqui duas mensagens a todos vocês que estão assistindo neste momento e a todos que assistirão a esta apresentação futuramente nos canais digitais do Grande Oriente do Brasil Paraná. Primeira mensagem. Quero instigar a todos para que estudem e pesquisem sobre os fatos, tanto pré como pós-independência do Brasil. A atuação de Dom Pedro I como imperador brasileiro, as figuras maçônicas que protagonizaram os eventos daquela época e também sobre as proposições de José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo. Assim, todos vocês terão uma compreensão mais clara dos bastidores da história, que nem sempre é contada nas escolas. E a segunda mensagem que quero deixar é sobre a nossa instituição. O Grande Oriente do Brasil foi a primeira obediência maçônica nacional devidamente constituída no território brasileiro, lá em 1822. E já vislumbra, logo ali, a chegada do seu 200º aniversário. E já está em preparação para solenidades que marcarão esta importante data maçônica, os seus 200 anos de fundação. Por isso, convido a todos que acompanhem este aquecimento para esta comemoração. E, é claro, dos eventos que irão ocorrer no ano de 2022. Viva o Grande Oriente do Brasil Paraná! Viva o Grande Oriente do Brasil! E glória ao grande arquiteto do universo, que é Deus. Muito obrigado.